Sejam muito bem-vindos ao Virada de Jogo Podcast. No episódio de hoje a gente vai comentar de Copa do Mundo. Enfim, chegamos ao final depois de 104 jogos, a maior Copa do Mundo da história, com a Espanha alcançando o bicampeonato, a segunda estrela na sua camisa, em cima da Argentina, parando a Argentina de Lionel Messi. E para comentar disso tudo, tem muita coisa para comentar. Temos a decepção da seleção brasileira, a despedida de craques pelas suas seleções. Bom, para comentar disso tudo estão aqui comigo André. Fala, pessoal. E Lucas. Fala, rapaziada. Bom, acho que antes de a gente começar a entrar nos debates aí do que de fato aconteceu, eu queria ouvir de vocês. Vocês gostaram desse novo formato da Copa do Mundo, com terceiros lugares também se classificando, tendo essa classificação ali, e também um adicional de um jogo, né? Antes das oitavas, os 16avos. Acho que as pessoas gostaram. Queria ouvir de vocês. Cara, eu gostei. Acho que vai ficar ainda melhor e ainda não é confirmado, né? Mas ao que parece, na próxima Copa já vão ter 64 seleções e eu acho que vai ser melhor com 64 seleções porque aí volta ao normal com somente 2 vagas por grupo, sem aquela bobeira de em alguns grupos passando 3. Enfim, eu gosto. E, pô, Copa do Mundo com mais jogos é sempre melhor. Um jogar mais de mata-mata, mais emoção, mais chance pro improvável acontecer. Eu gostei. E seleções também, mais seleções estreantes, né? Acredito. Exatamente. Eu gostei também desse novo formato aí que o Gianni Infantino conseguiu implementar na Copa do Mundo. Grande presidente, aliás. Acho que essa fase de 16 avos é interessante. Acho que rolou muitas surpresas, né? Como o Cabo Verde, chegando no mata-mata de Copa, teve seleção aí, o Egito também, que nunca havia chegado no mata-mata de Copa, fazendo campanhas interessantes. Sobre os melhores terceiros colocados passarem, eu achei interessante, porque fica um negócio ali, o jogo rolando, o grupo na tela, quem tá passando, fica uma coisa meio desesperada ali. E eu gostei. Eu também gostei. Acho que o problema desse Isso que eu acho com que o 3 Lucas vai vagas é falar. porque alguns grupos Isso. já sabiam qual resultado eles tinham que. Algumas seleções já sabiam quais resultados classificariam elas, entendeu? Por exemplo, a Coreia do Sul, que jogou, foi uma das primeiras seleções a jogar a última rodada, ela não sabia qual resultado ela tinha que fazer para se classificar. Já as últimas seleções já sabiam quais resultados a classificariam, entendeu? Então, para mim, esse bagulho ficou problemático por conta disso. Voltando a ser 2 pro grupo, é mais tranquilo, porque é 2 vagas, é ficar em segundo no seu grupo. Como são só alguns terceiros, aí depende de outros grupos, deixa um pouco desigual, na minha opinião. Será que a Itália vai assim, com 64? Porque com 48 não rolou para eles, hein? Eu acho que já incharia demais a competição. Acho que foi uma aposta que deu certo do Infantino, mas já mudar de uma Copa para outra, assim, um novo teste, com novas seleções, eu acho que, cara, não sei. Eu esperaria, faria mais Copas nesse formato, para depois tentar algo diferente. Porque o Infantino é o mestre das criações aí de competições, né? Tem um novo Super Mundial, tem uma Copa do Mundo com mais seleções, e aí depois na seguinte com mais, o dobro, não, o dobro não, com mais seleções, eu acho assim, seria demais. Acho que já perderia um pouco o encanto. Entre as tantas besteiras que o Infantino fez, pelo menos, né, em algumas dessas coisas ele acertou, né? No Mundial de Clubes, no Super Mundial. Daqui a pouco vai querer colocar a Copa do Mundo a cada 2 anos. E aí não. vai banalizar. Mas em relação à Copa com 64 seleções, eu acho que ficaria legal. E é aquilo, mais dias de competição, mais jogos, pô, é bom demais. Copa do Mundo é bom demais, cara. Eu entendo, mas eu acho que se o Infantino fizesse isso, ele daria também um atestado de que não funcionou muito bem esse formato dele. Talvez ali pelo ego dele, não sei, de quem trabalha, quem formula essas competições com ele ali, talvez não role, talvez continue como tá. Mas eu não duvido nada também que mude. A FIFA faz o que ela quer, né, com o futebol. Eles implementam regras. É uma coisa que eu reparei: as pessoas estavam assistindo jogos e não sabiam nem das regras novas que estavam em vigor. Porque, tipo assim, eu lembro quando teve o VAR em 2018, falava-se muito sobre o VAR.
sobre a tecnologia de ver na TV e não sei o que, não sei o que lá. Agora, com essas novas atribuições que o VAR tem, as pessoas ficaram, quando viu acontecendo, falaram, pô, mas como assim, cara? Que tá mudando o negócio aqui. Como, por exemplo, aquele cartão lá do Embolô. Todo mundo falou, pô, mas o que é isso? Tá roubando, tirando. Não, peraí, a regra é uma regra nova, tem que fazer valer. E muita gente não sabia. Então faltou, acho também, não sei se é ali um combinado com as TVs que compraram os direitos de fornecer mais informações sobre as novas regras da FIFA, mas ficou uma coisa esquisita, né? E algumas mexidas também bem contestáveis, né? Por exemplo, em relação a isso do jogador colocar a mão na boca e tomar vermelho, a UEFA e a Conmebol já disseram que não vão aplicar isso nas suas competições. Eu Bizarro. entendo a querer proteger o jogador de sofrer, para ele não sofrer racismo e etc. Só que é muito complicado porque os jogadores estão acostumados a colocar a mão na boca na hora de falar com naturalidade, é algo normal para eles. Então vai ter muitos jogadores sendo expulsos injustamente, abre precedente pro Messi fazer aquela pataquada que ele tentou fazer com o Cucurella, de tentar, porra, tentou trapacear, e o Cucurella claramente não falou nada demais. Então, é sorte que o VAR ali interpretou corretamente, mas abre margem para esse tipo de coisa. O próprio Almiron foi expulso sem falar nada demais, ele não cometeu racismo e mesmo assim foi expulso só porque colocou a mão na boca. Então, acho que abre um precedente perigoso. Eu também não gostei dessa regra e ficou meio confuso mesmo. Muitas dessas novas recomendações ficaram bem confusas. Sobre esse negócio da mão na boca, eu também achei uma coisa assim, sabe? Meu, é uma coisa que não tinha que mexer, não tinha tanta relevância, não tinha tanta. Não é um negócio que impacta no jogo, que muda a história do jogo, sabe? E sobrou pro Messi essa situação de, cara, de fazer um papel ridículo na final da Copa ali. Ele viu o companheiro dele ser expulso, o cara botou o Cubarsi para voar, praticamente, virou um projétil, o menino lá. E o Messi queria expulsar alguém da Espanha a todo custo, cara. Aí o cara pôs a mão ali na boca, mas como você falou, deu pra ver que não era nada. E acabou que ficou feio pra ele, mano. Ficou feio. Bom, e é isso que o Lucas falou. A FIFA manda e desmanda e vamos esperar o que há por vir na Copa de 2030, né? O centenário da Copa, já vai ter uma Copa sendo realizada em 2 continentes. Já vai ficar uma coisa, na minha opinião, bem bagunçada, mas é a FIFA, né? Eles mandam e desmandam. Bom, bora lá, vamos seguir. E falando das seleções, eu queria começar aqui com a seleção brasileira. Acho que todos nós não esperávamos tanto da seleção, mas com a seleção em jogo, Vinícius Júnior fazendo gol, começa com aquele jogo com o Marrocos, né? Já foi um início bem difícil, assim, né? Para quem já não estava acreditando muito na seleção, começar com um empate, com o Marrocos, na minha opinião, superior ao Brasil, em grande parte do jogo, dominou o jogo. Eu acho que o brasileiro colocou os pés de novo no chão, né? E seguiu. Mas acho que houve uma grande decepção, assim, por conta da fase que nós somos eliminados e pela seleção. A gente pode falar um pouco da Noruega. Na minha opinião, não foi uma surpresa da Copa, assim, fazia muito tempo que a Noruega não jogava uma Copa do Mundo, mas para quem acompanha o futebol, quem acompanhou as eliminatórias, quem acompanha o Haaland nas competições aí com o Manchester City, sabe que ele é um grande finalizador, um grande cabeceador. Ninguém esperava, acho que o próprio Gabriel Magalhães não esperava algo diferente do Haaland. Eu, Mas eu acho que o povo se iludiu muito com o Gabriel Magalhães. eu acho que é isso também. Ficou, o Gabriel Magalhães para o Haaland. Aí quando você vai ver os números do Haaland, o Haaland sempre levou a melhor. Faziam aquelas edits do Magalhães contra o Haaland como se ele tivesse anulado, e não é verdade, né? O Haaland levou a melhor na maior parte das vezes. Trecho de podcast, ele falando lá, que ele jogou a bola em mim, não sei o que, não sei o que lá, falando, não, o Magalhães conhece o Haaland, é o novo Dante. E deu no que deu. Não, bizarro. Tanto que o Haaland, eu acho que o Haaland ficou ofuscado durante grande parte do jogo, mas assim, caiu a bola no pé dele, na cabeça dele, dificilmente ele erra. Mas eu acho que gerou uma grande decepção, porque por conta de como é que foi o jogo, é,
a gente O vai pior não entrar. foi nem o resultado, foi a postura do Brasil, eu acho, né? Porque jogou de forma covarde. Omissa demais. A gente pode falar da fase de grupos assim, mas o Brasil era superior àquelas seleções e provou disso, né? Por mais que o Marrocos também é uma seleção muito forte, vem numa crescente, né, nas últimas Copas. Mas assim, contra a Noruega, eu acho que o Brasil era muito superior e tinha condições de ganhar, assim. Pipocou. O Brasil virou o time das quartas, o país das quartas de final. Eu sei que nessa Copa o Brasil caiu nas oitavas, mas é porque tem uma nova fase que foi implementada. Se não tivesse, se fosse a Copa do Mundo como era, como sempre foi, o Brasil teria caído nas quartas. Teria pego o Japão nas oitavas e pego a Noruega nas quartas e ia ter caído. E assim, na fase de grupos, pouca confiança a seleção brasileira inspirou. Quando você pega um Haiti da vida, é obrigação mesmo, fazer 3-0, ficar todo mundo de sorrisinho. Mas, contra Marrocos, que era o verdadeiro desafio para testar ali qual era o nível que estava aquele time do Ancelotti, a seleção brasileira deixou a desejar. E como todo mundo já imaginava, cara. Quem acompanha minimamente, conhece minimamente da realidade, da situação do futebol brasileiro atualmente, sabia que o Brasil não ia ganhar do Marrocos, sabia que ia ser muito difícil, porque o Marrocos era uma equipe, até então, semifinalista de Copa, uma equipe africana que fez história com essa colocação deles, tem ótimos jogadores, cada vez mais aí aparecendo novos bons marroquinos, e o Brasil talvez não revelar, acho que revela jogador melhor que o Marrocos, mas assim, talvez não saiba explorar tanto os seus bons jogadores como o Marrocos sabe. Eu acho que o Brasil, cara, não tem constância, sabe, com esses jogadores. É. Além de ter tido inúmeros treinadores, inúmeros jogadores também entraram e saíram dessa seleção. A gente não O tinha uma ciclo foi muito seleção de conturbado. fato. O ciclo foi muito Muito conturbado. conturbado. Acho que a esperança do brasileiro já vinha em baixa porque o Ancelotti teve um ano de ciclo. Um ano de ciclo. E o melhor jogador do Brasil não tinha condição em momento algum. A esperança de todo mundo era o quê? O Neymar vai entrar, na Copa ele resolve. Mas quando o Neymar teve bem fisicamente, quando ele teve disponível ali, com, sabe, o corpo em plena forma para ajudar o Brasil, nunca teve. Nunca teve. E não ia ser na Copa que ia ser. Sabe, ele fez um modelo estranho de tratamento ali no Santos. Joga um jogo, aí não joga dois, aí começa uma putaria para não se machucar. Que chegou na Copa baleado, não ajudou. Ele entrou lá contra a Noruega, atrapalhou o time, né? Porque perdeu o Endrick lá de centroavante, teve que passar. Foi uma coisa assim que não. O Neymar ele bate o pênalti, ele faz o gol e tudo, mas em momento algum ele ajudou o Brasil. E o Carleto, acho que também estava contando com isso dele. Não sei se pelo pouco tempo de ciclo, de entender como montar essa seleção, como trazer, não sei. Eu acho que ele contava também com o Neymar e acabou quebrando a cara. E também tem as lesões, né? Tem Estevão fora, Rodrigo, também atrapalhou o Brasil. O problema do Brasil no ciclo começa já desde a saída do Tite, né? O Edinaldo já sabia que o Tite ia sair, já tinha ficado claro, o Tite já tinha avisado. Aí a opção era o Ancelotti, ele acaba demorando, aí vai aquela bagunça de Ramon, de Fernando Diniz, de Dorival, ninguém se concretiza na seleção. Vem o Ancelotti, tem pouco tempo, chega na Copa do Mundo sem a formação que termina a Copa, porque ele antes de começar a Copa, ainda estava naquela discussão de 4-2-4, começar com 4 atacantes, como é que ia ficar o meio-campo contra as seleções mais fortes. Chega na Copa do Mundo, viu que não dá certo, aí entra o Paquetá, o time até mostra uma melhora, mas nada demais quando chega contra o Japão. Apesar do Japão ter se recuado muito durante o jogo, né, depois que fez o primeiro gol, e o Brasil até teve mais domínio. Porém, contra a Noruega, ficou muito claro que aquela postura
do Brasil, que o Ancelotti deixou claro que seria essa a postura, né? O Ancelotti desde o começo deixou bem claro que o Brasil seria um time reativo, um time que ia se defender para jogar no contra-ataque, ainda mais contra a Noruega, não queria dar espaço para o Haaland correr, então não queria marcar muito alto, porém é uma postura que chamou a Noruega para cima, fez com que o Brasil não tivesse posse de bola, não tivesse protagonismo nenhum no jogo, e essa postura que o Ancelotti falou que ia impor para a seleção brasileira, acabou que não deu certo. Então, o problema começa muito antes do Ancelotti, termina com ele, e aí resta saber se esse problema vai ser resolvido ao decorrer do ciclo, né? Cara, eu acho que se for para seguir assim, jogando reativo contra a Noruega, pegar um time que é nitidamente inferior e jogar reativo, pode ir embora, meu. Pode ir embora e pega outro cara aqui do Brasil. Se for para fazer isso, se for para você pegar uma seleção que tem ainda ótimos jogadores e jogar reativo contra um time que é nitidamente, cara, pior, a Noruega. A Noruega tem o Haaland ali, que é um fenômeno tal da bola, tem o Odegaard, que também é muito bom, mas até onde vai a qualidade da Noruega? Como que você dá a bola para a Noruega ditar o ritmo do jogo sendo o Brasil, cara, tendo 5 estrelas no peito? Isso vai contra tudo que o Brasil construiu na história desde 1958. Isso é uma loucura. Tudo bem que o Ancelotti não é brasileiro, ele não tem esse. Mas, porra, vê onde você tá trabalhando e tenta entrar no ritmo, cara. Tudo bem, como eu falei, ele tem só teve um ano só de ciclo, mas, cara, acompanhando o Real Madrid, como foi, que ele teve muitas conquistas, mas foi sempre com aquele futebol pobre. Foi sempre na Bacia das Almas, sempre nos 48, 49, dependendo muito de qualidade individual dos seus jogadores, o que não falta no Real Madrid. E vai ser assim na seleção também? Vai ser uma Copa América reativo contra o Chile? Contra o Equador? Não dá. Não dá. Para ser justo com o Ancelotti, eu até acho que essa postura do Brasil chegou a funcionar em algum momento contra a Noruega, porque, pô, tem o pênalti, tem a chance perdida pelo Endrick, mas é aquilo, é você depender demais da capacidade dos jogadores de converterem essas chances, porque o Brasil criou pouco. O Brasil não criou praticamente nada contra a Noruega. Teve chance para ganhar? Teve. Porém, criou pouco. Quanto mais você tem a bola, quanto mais você tem volume de jogo, mais chances você tem de conseguir converter as chances em gol. Então, se você não consegue ter volume, se você não consegue dominar o jogo contra a Noruega, poxa, você não vai se impor contra a seleção nenhuma, né? Bom, tem toda essa questão de esquema, do Ancelotti ter pouco tempo de casa, de depender de muita individualidade. Mas a gente teve um lance capital no jogo, um pênalti, aos 15, 16 minutos, não lembro muito bem as minutagens, em que o jogador, na minha opinião, o craque da seleção dessa geração ali, né? Tudo bem que o Neymar é o craque dessa geração, mas não estava no jogo. O Vini Júnior assumiu essa responsabilidade, assim, não sei nem se ele gostaria de assumir essa responsabilidade, mas ele é esse jogador de Real Madrid, campeão de Champions, já foi eleito o melhor do mundo pela FIFA, e ele deixar Bruno Guimarães bater o pênalti. Eu acho isso uma grande pipocada. O cara foi omisso. Ele se escondeu no momento em que o Brasil mais precisava de alguém com uma experiência, com uma passagem excelente, uma excelente passagem na Europa. E ele colocou o Bruno Guimarães, que joga no Newcastle, não ganha nenhum tipo de competição lá na Inglaterra, para bater um pênalti de Copa do Mundo. Assim, vamos falar, a gente pode entrar nesse debate. A comissão falou que os números do Guimarães são melhores, não sei o quê, mas eu acho que faltou colocar na mesa ali e falar assim, eu vou bater, eu vou abrir o placar e o Brasil vai sair na frente e a gente vai para cima da Noruega. Faltou culhão ali pro Vinícius Júnior. Eu acho que é justo a gente colocar uma parcela de culpa no Vinícius Júnior, porque realmente, na minha opinião, ele, como era o protagonista do Brasil na Copa, e como é o jogador que a gente mais espera dele, já que o Neymar tem toda aquela questão, sim, o Neymar, o jogador que a gente mais espera algo diferente é o Vini, então, na minha opinião, realmente, ele deveria ter chamado a responsabilidade
Não no jogo ali, né? Não na hora, impediu o Guimarães de bater, mas antes do jogo, quando foi decidido Exatamente. que seria o Guimarães, o Vini deveria ter falado, ó, não, eu que vou bater porque eu bato pênalti no Real Madrid, fiz gol no Neuer de pênalti, fiz gol em final contra o Barcelona de pênalti, eu vou bater. Só que eu acho que a gente tem que também dar nome aos bois e colocar a parcela devida de culpa no treinador Ancelotti, que definiu que o Vini não seria nem um quinto na lista de cobradores. O Martinelli estava na frente do Vini. Isso é um absurdo. Então, o Vini tem culpa? Tem. Mas a lista que o Ancelotti fez para bater pênalti, e com certeza ele deve ter tido os motivos dele. Não estou discutindo isso. Mas são motivos bem contestáveis. Porque se os motivos que ele tem fizeram com que ele chegasse a essa conclusão de que o Vini tinha que estar atrás até do Martinelli, é complicado, né? Eu acho que tem culpa o Vini e tem culpa o Ancelotti. Assim, no Real Madrid já rolou ocasião dele que, assim, não brigar para bater pênalti, né? Mas dele ficar ali em cima, tal, de querer bater, de rachar com o Mbappé, né? As batidas, ó, você bate um, eu bato o outro. E aí na seleção brasileira, estranhamente, o cara abre mão, não contesta. Contra o Elche, contra o Almeria, É, todo mundo é um ele é um leão. leão. É É um incrível, é leão. incrível. Mas assim, ainda levando para o nível de seleções, a Noruega também não é nada no cenário mundial, né, cara? Se fosse ainda uma Argentina, uma Alemanha, uma Espanha, beleza? Mas, pô, o Vinícius Júnior decidiu o jogo contra a Noruega, não era nenhum absurdo, é o que todo mundo esperava. Eu acho que até mesmo os noruegueses, tipo assim, ó, legal, se passar, pô, show de bola. Mas, pô, se perder, é o Brasil, tem o Vinícius, o cara é craque e tal. E o Vinícius Júnior, na hora do vamos ver, ele além de não fazer nada no jogo e não contribuir, não ir, sabe? Assim, a impressão que dá é que ficou aquela coisa, pô, tudo bem, tá bom, é aqui que a gente consegue chegar, então é o nosso limite. Não, cara, pelo amor de Deus, a gente não tá falando de um jogador que não tem experiência, que não tem, é, sabe, que não ganhou nada, chutou aonde, chupou laranja com quem? Pô, o cara joga no Real Madrid há quase 10 anos, o cara tem É o que poderiam falar títulos. é o que falam do Guimarães, né? Guimarães jogou onde? Pois é. Joga Como, onde? É sabe? Então, tipo surreal. assim, eu acho que até mesmo ali, as lideranças do Brasil em campo, Casemiro, o Marquinhos, pudessem também intervir. Fala, gente, peraí, não dá. Não dá pro Bruno Guimarães ser o nosso batedor de pênalti. É o Brasil, cara. Sabe? Se fosse uma seleção sabe, de meio de tabela, aí, uma seleção mais ou menos, beleza. O Bruno Guimarães é um bom jogador, um bom meio campo. Bacana. Mas pro Brasil, não existe. Sabe? O que de tão mágico o Bruno Guimarães mostrou no treino para o Ancelotti colocar ele como o número um de batedor? Ou que merda que o Vinícius Júnior fez no treino para o cara colocar ele atrás do Martinelli, cara, que é um jogador mais sensal que existe na face da terra. O Então, Guimarães assim, nem batedor de pênalti é no Newcastle. pois é, eu acho que ele tem 3 pênaltis desde que ele chegou na Europa. Como que um cara que bate 3 pênaltis do Newcastle é o batedor oficial do Brasil, velho? Então, tipo assim, esse papo aí de o Ancelotti escolheu, era a lista, eu não sei não, viu? Se foi para blindar o Vinícius Júnior, porque o italiano tem costas largas, já estava com o seu contrato aí renovado com a CBF. Todo mundo sabe que o Ancelotti veio para essa Copa, mas o foco mesmo era na próxima, porque vai ter um ciclo completo de maior conhecimento de jogadores e etc. E eu falei, meu, então joga aqui que eu seguro. Até porque, se não for o Ancelotti, vai ser quem? Quem que o Brasil, quem que o senhor Samir Chaldi vai trazer que vai mudar o panorama do Brasil? Você já trouxe o técnico do Real Madrid. Você já trouxe o cara que ganhou título em 5 grandes ligas, maior campeão da Champions League. Você vai trazer quem? O Guardiola? Sabe? Então, acho que o Vinícius ali ele foi omisso mesmo. Ele perdeu a oportunidade de sair enorme desse jogo para o Brasil, de resolver a parada. Se o Brasil faz um gol ali aos 15, 16 do primeiro tempo, o panorama do jogo muda, muda tudo. Muda tudo. Você joga a responsabilidade para eles. Mas não foi o que aconteceu. Ele se escondeu. Se é um 3-0, aí surge mais um pênalti aí, colocar o Bruno Guimarães para bater, eu acho que não é nenhum pecado. Agora, uma Copa do Mundo, todo mundo sabe a Cara, dificuldade que é um jogo decisivo, tem que abrir o placar.
Pô, aí você Eu pega acho assim, que aí você pega a grandeza de jogadores, obviamente não tô comparando aqui, jamais estou comparando. Mas, por exemplo, em Portugal, imagine se fosse nesse cenário, naquele cenário que o Cristiano Ronaldo teve que bater um pênalti, a Croácia estava com 1-0. Imagine a pressão de você ter que fazer um gol para empatar, não é nem para você abrir o placar, sair na frente. Não, você tem que. Aí você vai pegar um jogador contra a Noruega, assim, igual o André falou, o cenário mundial assim não é nada, é, e você tem a chance de sair, abrir o placar, sair na frente, e o cara coloca um jogador, na minha opinião, muito mediano, jogador ali de Premier League mesmo, mas medianaço assim mesmo. e ainda queima o Bruno Guimarães. E ainda queimou o cara porque o cara Porque não errou, é o do cara cara. sentiu, Não é do cara. Pô, não é bizarro. dele. Pra mim, tipo assim, beleza, o Bruno errou, tal. Pô, o cara, ainda assim, ele é mediano, mas é um jogador de futebol profissional, de elite. Ainda assim, é feio o cara errar. Mas assim, não é dele. Era pro Vinícius Júnior ter batido, cara. Eu acho que o Vinícius Júnior, ele ou era 8 ou era 80. Então ele saía enorme da partida e para a sequência da competição, ele estava levando o Brasil meio que nas costas ali, fazendo gol direto. Mas assim, ou era 8 ou era 80. Ele saiu pequeno. Ele saiu mínimo desse jogo. E ele ainda saiu até acusado, as pessoas na internet falando que ele não bateu o pênalti porque a casa de aposta que patrocina ele colocou lá uma super odd para ele fazer gol e ele não podia prejudicar quem paga ele. Então, os caras levaram até a moral do cara, levaram até a índole do Vinícius Júnior, colocar em xeque como é que é a palavra? A integridade moral do cara. Ele saiu desse jogo pequeno em diversos aspectos, não foi só dentro de campo, não foi só como jogador profissional. A pessoa dele, quem ele é fora dali, ficou também com uma mancha e talvez. E brasileiro, você sabe como é que é, cara. Aqui sempre tem que ter o culpado. E aí, o Vinícius Júnior, que é um cara que ainda vai disputar mais uma ou duas Copas, já vai ficar com aquela birra, já vai ficar com aquele negócio, sabe? Pô, Vinícius Júnior é pipoqueiro, Vinícius Júnior não sei o quê. Assim como foi com o Zico, também do Flamengo lá nos anos 80. As pessoas, os brasileiros já ficavam com aquele negócio. Pô, o Zico é Zico pelo pipoqueiro, o menos Zico é bateu o pipoqueiro. pênalti, né? Zico pelo menos pegou a Não, bola e bateu. exatamente, exatamente. O Zico ainda pelo menos teve a coragem de ir lá e errar. Porque, como a maioria dos ex-jogadores que estão em transmissão de TV gosta de falar, erra quem bate. E é verdade. Agora você pega, dá seu lugar de direito, de craque do time, não tem ninguém para competir com você ali. O melhor batedor de pênalti, talvez, do mundo, estava no banco, não podia bater. E aí você abre mão e dá pro. Se fosse aí no atacante, se fosse o Rafinha, eu falo, não, beleza, o Rafinha não, joga muito no Barça e tal, atacante, ótimo jogador também. Mas não, cara, deu pro Bruno Guimarães. Pô, é assim, inexplicável. Ele vai carregar essa mancha aí por um bom tempo. E olha lá. Bom, seguindo também, a gente pode falar de outras seleções decepcionaram, até para a gente dar andamento aqui no episódio. Decepções, na minha opinião, além do Brasil, para quem, para muitos brasileiros torceram também, que foi Portugal, né? Portugal chegou ali com meio campo, uma trinca ali de jogadores, um eleito o melhor jogador da Premier League na temporada, a dupla ali, campeão da Champions League, bicampeão da Champions League, e não apresentaram nada. Eu acho que esperavam-se mais deles do que o próprio Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, sim, toda vez que ele estiver em campo, vai se esperar um gol. Vai esperar que ele faça alguma coisa. O cara, é inevitável. É assim com o Neymar em campo, é assim com o Messi em campo. Então sempre vai esperar algo deles. Agora, para jogadores que estão praticamente iniciando na seleção, uma história, e por clubes que já estão jogando muito bem, esperavam-se muito mais deles do que o Cristiano Ronaldo. Sejamos sinceros. Um meio-campo que não conseguiu criar, que não conseguiu dar assistência a um centroavante letal. Um centroavante letal. Cristiano Ronaldo, a cada 5 oportunidades que ele
tiver, tudo bem que hoje em dia ele erra muito mais, né? Mas sim, cara, as 5 oportunidades que ele tiver, ele vai marcar 1 ou 2 gols. Agora, a bola não chegar pro cara é inadmissível. É inadmissível. Falar que o meio-campo de Portugal não tem condição de criar 4, 5 chances por jogo contra as seleções que jogou, contra a República Democrática do Congo, contra a Colômbia, contra a Croácia, que também é uma seleção que tem bons nomes, mas veio muito envelhecida também, veio na mesma pegada ali da Argentina. Bruno Fernandes, Vitinha e João Neves têm condições sim de criar 3, 4, 5 chances para um jogador que marca. É um cara que marca, que sempre que a bola chega redonda ali, ele consegue ainda tirar o coelho da cartola, não é bem a expressão, mas tipo assim, fazer grandes coisas. Eu acho que o Cristiano Ronaldo não é mais o mesmo, já é um jogador com 41 anos, e como você disse, ninguém estava esperando que o Cristiano Ronaldo fosse receber bola ali na entrada da grande área para fazer um 2 para voltar. Não é o caso. O cara são 41 anos, a idade nitidamente pesou para as pernas dele, mas mesmo assim. Ele é a ponta da flecha. Exatamente. Ele ainda assim ele tinha condição, cara, de 4 chances ali, se uma ele fizesse, já não tinha empatado com a Colômbia, já tinha saído melhor em primeiro do grupo, e aí o cenário teria sido totalmente diferente. Mas Portugal foi isso, cara. Foi o retrato do trabalho também do Roberto Martínez, né? O meio-campo espaçado, não teve meio-campo Portugal, e jogadores que todos estavam esperando, porque vem numa alta gigante. A dupla do PSG, cara. 2 maestros ali no meio de campo, dominando a Europa há 2 temporadas. E o Bruno Fernandes, que também está num bom momento no Manchester United, foi o melhor jogador da Premier League. O Bruno Fernandes não achar uma bola para lançar o Cristiano, para dar uma assistência quando precisou, é um absurdo. Tanto que no gol da Croácia, lá que dá a classificação para Portugal, quem acha o Gonçalo Ramos de cabeça é o Leão. O Bruno Fernandes meteu uma bola dessa na Copa. Quando foi contra o Uzbequistão, uma bola que, me desculpa, qualquer meio-campo mediano aí faria, cara. Sabe? Tava na correria ali, Cristiano passou, ele lançou o cara e já era, é só correr pro abraço. É esse tipo de bola que o Cristiano não perde. Um cara a cara, um mano a mano ali com o goleiro, o Cristiano não perde. Vai perder na corrida, vai perder talvez no físico, mas uma bola que dominada, que o meio campo entrega redonda, dificilmente o cara vai perder. E, tem que ver, cara, Vitinha jogando entre os zagueiros, voltando bola, Bruno Fernandes, sabe, a impressão que dá é que os caras estavam numa má vontade ali, não com o Cristiano, como muitos dizem, mas de fazer mesmo acontecer, não sei, falta de vontade mesmo, acho que não tem outra expressão que vem na cabeça. E eu acho que diz muito, como você falou, sobre o trabalho do Roberto Martínez, né? Eu mesmo achava que Portugal era uma das favoritas pelo elenco que tinha, pelo elenco que tem, aliás, não só o meio-campo, mas, poxa, o Nuno Mendes é um dos melhores laterais esquerdos que eu já vi jogar. É com certeza o melhor do mundo e um dos melhores do século, é um jogador fenomenal. Rubem Dias é um jogador fenomenal. O Diogo Costa, um goleiro fenomenal. Então, assim, tem um elenco muito bom. Só que se a gente pegar no ciclo, Portugal fez uma Euro ruim, caiu para a França, é verdade, mas caiu nos pênaltis jogando mal. Na Nations, é verdade que fez uma boa Nations, chegou na final, ganhou nos pênaltis. Porém, na minha opinião, não dá pra gente levar tanto em consideração. Oi? Falei que Portugal veio em alta para a Copa. Venceu a Nations, venceu a Espanha, que era a atual campeã da Euro. E tudo bem, você pode achar que a Nations não é parâmetro, mas, cara, é uma final, é título e ninguém quer perder. Os caras da Espanha não entraram nesse jogo. Ah, não, vamos jogar de qualquer jeito aqui, porque é a Nations, não vale nada. Se fosse assim, os caras mandavam sub-21, sub-20 lá. Não é o caso. Não, eu sei que os caras não entraram de qualquer jeito. Eu sei que não entraram de... Eu acho que essa Nations iludiu a nação portuguesa, assim como a Copa das Confederações 2013 iludiu o Brasil.
Exatamente. Eu não acho que a Espanha tenha entrado de sacanagem, mas é igual você falou da Copa das Confederações. Não tem como achar que algo que aconteceu na Nations vai acontecer na Copa do Mundo. Se nem a Euro, nem Copa América é parâmetro para a Copa do Mundo, quanto mais a Nations. A mobilização dos jogadores é diferente. A, a própria Nations, o formato do campeonato, né, é jogado em momentos diferentes da temporada e etc. Então, assim, a Copa do Mundo é em um formato diferente, ela acontece em um período curto de tempo. Então, eu acho que a Nations também só serviu para iludir. E o futebol que Portugal mostrou na Copa do Mundo era o futebol que Portugal mostrou no ciclo. Não foi nada muito diferente. Era um time que tinha um meio-campo fenomenal, mas que não conseguia criar tanto assim para o seu principal jogador, em teoria, o seu principal jogador. Não conseguia dominar os jogos, não foi dominante contra Portugal, não foi dominante contra a Espanha, não foi dominante contra a França. Na Copa do Mundo aconteceu até pior, na minha opinião, porque eu imaginava que Portugal conseguiria vencer Congo. Na minha opinião, eu achava que Portugal ia terminar em primeiro no grupo, para pelo menos ter aquele jogo entre Argentina e Portugal nas quartas, né, que a gente tanto esperou. Mas nem isso Portugal foi capaz de fazer. Sobre o Cristiano Ronaldo, eu acho que ele tem uma parcela de culpa significativa. Não, é claro que o maior culpado é o meio-campo, é o técnico acima de tudo e tudo mais. Só que eu acho que o Cristiano já não consegue oferecer aquilo que o time de Portugal precisa. E é claro que o Cristiano é um ótimo finalizador e tudo mais, mas eu acho que, por característica, se tivesse um jogador com mais capacidade de oferecer uma profundidade, um jogador com mais velocidade, um jogador que pudesse trocar mais de posição, um jogador de mais movimentação, talvez pudesse combinar mais com esses jogadores que Portugal tem, João Félix, Rafael Leão, Bernardo Silva, enfim, esses jogadores de ataque que Portugal tem. Mas não dá para culpar o Cristiano porque, de fato, o que ele se propõe a fazer Portugal não conseguiu potencializar isso. O Cristiano hoje é um finalizador e Portugal não conseguiu deixar ele em condições de finalizar, em condições claras de finalização. Então não tem como tratar ele como um grande culpado, mas, na minha opinião, ele também tem uma parcela de culpa. Claro, o principal culpado sempre vai ser o treinador. Ainda é quando tem um time tão bom que não consegue jogar nada, mas eu acho que o Cristiano também tem uma parcela de culpa. Aí você pega também uma temporada e também a Copa do Mundo. Horrível do Pedro Neto, horrível do Rafael Leão. Assim, é complicado. Rafael E aí Leão não. é o soninho, né? Ele é o Não, Sleep Man, é o homem aquele, sono. por mais que ele tenha conseguido aquela assistência pro Gonçalo, uma ótima Muito assistência, mas pouco, também é muito muito pouco. pouco no jogo, não oferece perigo nenhum. E também falar, cara, num jogo contra a Espanha, não colocar o Gonçalo para entrar, se quer entrar no jogo, é um absurdo. Porque naquele jogo contra a Croácia, onde todo mundo, nas transmissões, todo mundo achou uma ousadia enorme tirar o Cristiano Ronaldo e colocar o Gonçalo, mas aí todo mundo brincou, é por isso que a gente tá aqui assistindo e o treinador tá lá e tudo mais. E aí num jogo onde você precisa fazer gols, o Cristiano Ronaldo também não tava oferecendo perigo nenhum e você sequer colocar um cara que decidiu no jogo anterior, assim, é de um Eu acho que o, é eu um acho que o pardal, é Roberto um estava pardal achando que ia mesmo esse pro, treinador. eu acho que o Roberto estava achando que ia para prorrogação e para talvez pênaltis, hein? Ele com certeza não contava com o gol desse elemento surpresa que a Espanha descobriu. E o Arteta descobriu, né? Porque o Arteta que inventou essa moda aí de Merino centroavante. E o Merino veio fazendo isso muito bem e realmente virou um elemento surpresa, cara, incrível da seleção espanhola. Eu acho que jogadores como o Leão, que nem você falou, o João Félix, jogou muito bem com o Cristiano na Arábia. Até mesmo o Nuno Mendes, que contra a Espanha lá arrumou aquela assistência para o gol do Cristo. Eu acho que esses caras precisavam, eles, ter dado 150%, ter feito de tudo, e não fizeram. A impressão é que sempre ficava aquela coisa tipo assim: ah, uma hora eles vão acelerar o jogo, uma hora eles vão entrar na rotação necessária, uma hora. E não entrava nunca. Eu acho que o Cristiano Ronaldo, você pode falar que ele teve culpa pelo tamanho do cara que ele é e do que ele já foi, mas não é mais. Hoje ele não é mais. E outra coisa, eu acho que nada que o Gonçalo Ramos poderia oferecer seria muito diferente, não, do que o Cristiano fez. Acho que o Gonçalo Ramos não Você, faria tanta você falou. diferença.
Você falou de que ele contava com uma possível prorrogação, mas eu estava dando uma conferida aqui. Ele fez 3 paradas para substituição e substituiu apenas 4 jogadores. Ou seja, ele morreu com uma substituição ainda e não poderia fazer mais na prorrogação por conta que já teria feito todas. Mas assim, ele esperar demais numa Copa do Mundo que você vá para uma prorrogação. Mas nesse intervalo aí do fim do tempo regulamentar para prorrogação, não pode fazer? Poderia fazer. Ele poderia fazer, mas assim, você esperar uma prorrogação é de um cinismo enorme, né? Incrível. Ele pagou caro, já diria Davi Brito. Pagou caro. Pagou caro. Morreu também com uma substituição aí. Um jogador não, que, como o André falou, poderia fazer ou também não poderia. E também acho que a eliminação de Portugal passa muito pela saída do Nuno Mendes, né? Ele saiu machucado e é aquele cara que quando sai do time fica aquele negócio, porque a seleção da Espanha, cara, tem uma filosofia melhor que a de Portugal de jogo, tem todo um significado que carrega o futebol espanhol, já eram campeões da Euro, e você perdeu o melhor lateral esquerdo do mundo, um cara que pode mudar o jogo, um cara que pode fazer a diferença, ele sim podia fazer a diferença, total. E aí o cara sai machucado, aí você, pô, entrou o Nelson Semedo, meu irmão. Olha o nível sabe, o abismo de qualidade que tem entre esses dois jogadores. Então acho que Portugal também já começa a perder as esperanças aí já, mesmo. Porque o torcedor perdeu, com certeza. Sofreu uma baixa grande aí durante o jogo, né? Mas assim, Portugal foi eliminado pela campeã, né? Obviamente, naquele momento não sabíamos dessa informação, mas foi eliminada pela melhor seleção. A seleção que não tomou gols, tomou apenas um gol durante essa Copa e não sofreu gols contra seleções com ótimos atacantes. Quem fez o gol na Espanha? Bélgica. A Bélgica. Mas não sofreu gols, por exemplo, num ataque fenomenal contra a França. Não sofreu gols contra a Argentina de Lionel Messi. Então, assim, de fato, a gente vai chegar na Espanha e vai falar da campeã, mas Portugal foi eliminado pela campeã. Aliás, se a gente for ver a campanha da Espanha, é uma campanha que elimina Portugal do Cristiano, claro que não é Portugal com o auge do Cristiano, mas ainda é Portugal do Cristiano, elimina a França do Mbappé e elimina, apesar de não ser a Argentina no auge do Messi, mas ainda assim é a Argentina do Messi na final. Então é uma campanha histórica em todos os sentidos. É uma campanha de peso mesmo da Espanha, viu? Caraca. Exato. Venceu quem se propôs a jogar bola também, né? Sejamos sinceros. Assim, a gente vai chegar na final, mas vamos passar por alguns elementos antes de chegar a falar do jogo. Pode falar, André. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Essa França de 2026 é o novo Brasil de 2006? O novo Brasil de 82? A nova Holanda de 74? O que vocês acham? Eu acho que essa França é perfeita como o novo Brasil de 2006. Eu vi muita gente comparando, né, como é a Hungria de 54, é a Holanda de 74, é o Brasil de 82. Só que eu acho que essas três seleções, principalmente a Hungria e a Holanda, contribuíram muito mais para o futebol em si, foram muito mais dominantes no seu jogo, na sua forma de jogar, e chegaram na final, né? O Brasil de 82, apesar de ter encantado, não chegou na final. A Hungria chegou na final, abriu 2-0, tomou a virada. A Holanda também abriu 1-0 e tomou a virada. Então foram seleções que, além das contribuições táticas, de toda a questão para a evolução do futebol, ainda foram muito dominantes nas suas partidas. Essa França, cara, e eu já falava isso, aliás, em algumas transmissões do Tic-Tac, quando a gente estava fazendo os reacts dos jogos, essa França, ela não mostrou em nenhum momento do ciclo esse domínio que a gente esperava ver de uma seleção tão forte. Fez um ótimo jogo, fez ótimos jogos nessa Copa do Mundo. Acho que nessa Copa do Mundo foi o melhor momento da França em relação ao restante do ciclo. E na minha opinião, que o diferencial foi essa mudança de posição do Olise, ele vindo jogar pelo meio, mudou completamente a seleção da França. Porém, essa França ainda não tinha sido testada na Copa do Mundo contra uma seleção que tentasse jogar de igual para igual. E no ciclo, quando a França foi testada nesse nível, ela reprovou no teste. Ela jogou pior que a França, ela jogou pior que a Espanha
na Euro, jogou pior que a Espanha na Nations e foi amassada pela Espanha na Nations. Então, na Copa do Mundo, eu ficava com o pé atrás, porque realmente, contra uma seleção forte que jogasse para vencer, na minha opinião, a França ia ter dificuldade, porque você jogar sem um meio de campo com capacidade de dominar o jogo, jogar com 4 atacantes, e a gente já falava isso do Brasil, é complicado, é arriscado, é difícil você se impor, ainda mais no futebol com as características de hoje, ainda mais competindo com uma Espanha que domina o jogo no meio de campo, é difícil você fazer esse contraponto. Então, eu já esperava muito da França, obviamente, mas ainda assim com um pé atrás, porque contra as seleções fortes no ciclo, a França não tinha passado no teste. Nessa Copa do Mundo, eu achava que contra uma Espanha, ainda mais sendo a Espanha, a França acabaria sofrendo. Mas eu quero trazer todo um contexto, assim, eu estava analisando a França como um todo. Se eu pegar a última final de Copa do Mundo, na minha opinião, a Argentina foi superior à França. Mas a França tem um jogador, um craque, que decidiu ali, levou o jogo à prorrogação, infelizmente, aí que eu falo, não dependia só dele, né, nos pênaltis, a França perdeu a final. E, enfim, e nessa Copa, acho que ficou mais evidente a necessidade e a dependência do Mbappé. E, na minha opinião, não por ser o Mbappé, mas qualquer seleção, se depender de um jogador só, e você depender que ele faça algum milagre, faça chover no jogo, todo jogo, é muito difícil. Entendeu? A Argentina sentiu isso com o Messi. O Messi, dependeu do Messi praticamente a campanha inteira. Ele estava resolvendo, tudo bem que eram seleções mais fracas, enfim. E no jogo onde a seleção conseguiu controlar esse jogador que poderia fazer milagres, foi eliminada, perdeu, enfim. Então a França é isso, cara. A França, na minha opinião, fez um jogo extremamente abaixo do que o pessoal estava esperando já contra o Paraguai. Aquele jogo contra o Paraguai, a França já estava jogando muito abaixo, o Paraguai se defendendo muito bem. Se não é um pênalti, a história poderia ser diferente. Né? Eu acho que a França... O Paraguai fez jogo duro para a Alemanha, né? Também fez eliminou jogo duro para a Alemanha. Alemanha, exato. E a França dependeu de um pênalti e dependeu da conversão do Mbappé também. Então, assim, num jogo onde a Espanha conseguiu controlar o Mbappé, a França não conseguiu resolver. Um jogo onde a Espanha controlou o Cristiano Ronaldo, o Portugal não conseguiu criar. E um jogo onde a Espanha conseguiu controlar o Messi, a Argentina não conseguiu se resolver. Então, assim, seleções que dependem apenas de um jogador para resolver, eu acho que para mim é um grande problema. E foi uma seleção que foi completamente dominada pela Espanha, né? Isso que mais me espantou. A França em nenhum momento conseguiu oferecer perigo para a Espanha. Em nenhum momento. Acho que o Deschamps... É fácil falar que errou depois que o jogo acabou, né? Mas eu não tiraria o Koné desse jogo contra a Espanha. O Koné fez uma Copa fenomenal. Ele escolheu começar com o Tchouaméni. Acho que até tem muito sentido. É um jogador que defende mais. Porém, a não ser que o Tchouaméni entrasse num contexto de uma França que vai buscar mais superioridade no meio de campo, aí começa com três meio-campistas, aí beleza, mas é só substituir o Koné pelo Tchouaméni, eu acho que não fazia tanto sentido assim, era melhor ter mantido o Koné. E a França foi dominada, cara. A Espanha, e a Espanha fez isso em todos os jogos, né? A Espanha fazia o que ela queria nos jogos. Cara, eu acho assim que a campanha da França tinha tudo para ser uma campanha histórica pelos números. Mbappé na corrida ali incessante com o Messi para ver quem ia ser não só o artilheiro dessa edição de Copa, mas o artilheiro da história das Copas do Mundo. No final das contas, o francês levou a melhor nos dois, mas não chegou na final. Então, e fora isso, teve também o Olise, que se tornou o maior assistente em uma edição de Copa do Mundo, superou Pelé. Tudo bem que com assistências ali no jogo de terceiro lugar, qual a França também não ganhou. Entrou também com uma vontade inexplicável. E eu acho que a França, eu vou repetir o que eu disse sobre Portugal, só que numa escala maior. Porque se Portugal era bom, uma das favoritas, para mim, o melhor meio-campo da Copa do Mundo, a França era melhor ainda. Porque eles tinham, além de um ótimo
um ótimo elenco, um ótimo trabalho ali feito por um técnico de 12 anos, de 12 não, 14 anos à frente da seleção, eles tinham um jogador geracional, um jogador acostumado a ganhar a Copa do Mundo, um cara que resolveu para a França em diversos momentos ali, inclusive nesse jogo contra o Paraguai. Vocês se imaginam o Mbappé dando para o Rabiot bater o pênalti? Para o Tchouaméni? Isso não existe. Não Jamais. existe. Jamais aconteceria. Ah, mas o Deschamps disse, irmão. Não, É de e é sacanagem. incrível numa seleção onde tem um Mbappé, tem um bola de ouro, campeão de Champions. Assim, não seria nenhum absurdo deixar o Dembélé bater, por exemplo. A dimensão entre Vinícius Júnior e Bruno Guimarães, entre Mbappé e Dembélé, é totalmente diferente. Mas o Mbappé tá lá e resolve, assumiu a responsabilidade e fez, né? Exatamente. E aí você espera da França aquela virada de chave, aquela rotação acelerada, e nunca vem. E a impressão que dá é que nunca vem. Como não veio com Portugal, que perdeu pontos ali contra as seleções periféricas, né? E quando chegou numa Croácia, que nem eu falei, uma Croácia extremamente envelhecida, cara, era para Portugal ter passeado esse jogo. Pelo amor de Deus, com o elenco que tinha, com todo respeito a Luka Modric, mas não dava. É a Croácia. E a Croácia envelhecida. E a França teve bons jogos, tal, no mata-mata, venceu a Suécia, venceu o Paraguai ali, né? Esse jogo não foi um ótimo jogo, mas venceu. E aí, quando chega ali no teste de ferro contra a Espanha, não se viu Fora o nada. Marrocos, né? A França dominou o Marrocos Marrocos. também, verdade. Marrocos também, que também a gente já deu uma passada e disse que é uma ótima seleção, com uma ótima geração, ali comandada por Brahim Dias, o Hakimi também, que são jogadores de elite extrema do futebol mundial, jogadores que estão na primeira prateleira aí, clubes de primeira prateleira, o Hakimi ainda mais. E contra a França não conseguiu, mas quando chegou na hora de pegar a Espanha, que é um algoz já vem sendo um algoz recorrente da França, a França não mostrou nada. Cara. Parece que juntou ali 11 peão e trouxe, vamos aí, vamos, R$ 10 cada um. Não não dá. Nem o cara que costuma fazer história em Copas do Mundo conseguiu intervir dessa vez, como foi lá em 2022 contra a Argentina, que o sim não existe no futebol, mas por uma bola que o Colomani não rola para ele, a Espanha, a França teria sido tri ali mesmo, mas não aconteceu. Então, acho que esperava-se muito mais e mostrou que essa geração não. Esse ciclo do Didier Deschamps realmente estava na hora de acabar. Estava na hora de acabar e tem um cara de peso extremo que estava esperando por essa vaga. E sai Deschamps e entra Zidane. É uma mudança mais ou menos, né, da Federação Francesa também. Bizarro. Eu acho que 2030 a França vem forte de novo. E assim, a gente também pode falar de algumas decepções, né? Eu venho aqui a público falar que esperava uma Copa do Mundo diferente de Ryan Cherki, né? Eu acompanho o Manchester City de perto. O Ryan Cherki é um jogador diferenciado que proporciona diversas oportunidades para o Haaland durante o jogo e eu achei que não seria diferente para o Mbappé. Criar oportunidades para o Mbappé. Imagina, você tem um centroavante no seu clube que é o Haaland, que, cara, cai no seu pé, raramente o cara erra, e você tem na seleção o Mbappé, que além de também raramente errar gols, ele está na sua competição, né? Que a gente brinca aqui que a Copa do Mundo é a competição do quintal de casa do Mbappé. E assim, já fiquei meio assim de ele ser banco, tudo bem, nomes muito, como poderia dizer, muito mais estabelecidos no futebol aí do que o Cherki, mas também quando ele teve a oportunidade de jogar, indisplicente, E pouco mostrou. a oportunidade que ele teve não mostrou nada, ele, como poderia dizer, polêmico assim nas declarações, no comportamento. Esperava muito mais desse jogador. Um jogador que já em algumas declarações do Pep Guardiola também já demonstravam isso de que ele é um jogador meio rebelde
e na seleção acho que ficou nítido para todo mundo. Mas assim, em questão de bola, eu achei que ele poderia apresentar um certo perigo para as seleções por conta de ele ter uma facilidade na criação e no seu e a flecha ser o Mbappé, ser Dembélé. Então assim, uma grande decepção também, além dos meias de Portugal, um meia em criação que foi o Cherki, que também fez uma péssima Copa do Mundo. Tá aqui Eu acho que dito em público, hein? é o que todos esperavam. Eu acho que a França, diferente de Portugal, teve os seus nomes é, de peso fazendo uma boa Copa. Pô, não dá para o cara chegar e falar que o Dembélé não foi bem, que o Olise não foi bem, que o Mbappé não foi bem. Mas o problema é que essas peças de reposição que tem a França, porque eles têm um banco de reservas luxuoso, não chegaram também junto. Por exemplo, o Cherki poderia ter sido ali também um elemento surpresa, assim como foi o Mikel Merino na Espanha, por que não? É um jogador aí muito mais talentoso que o Merino. Tem muito mais bola no pé, se for pegar atributo por atributo. O Cherki poderia ter feito esse papel, mas em nenhum momento ele conseguiu. E ele conseguiu desagradar até os ações que ele deu, falando um monte de coisa lá. E quando ele entrou, eu fiquei reparando nele, e parecia que ele estava sempre um segundo atrasado, sempre um segundo mais lento do que os demais. Será que o Cherki chegou fora de forma nessa Copa? Será que ele achou que a França não precisaria tanto dele, ou que com o que tinha ali daria para fazer? Eu acho que ele achou que já estava dando, talvez, que a França já seria campeã por antecipação, será? Eu acho que isso é um problema dele mesmo, assim. Em grandes jogos do Manchester City, por mais que alguns ele tenha resolvido, de fato, o próprio jogo contra o Arsenal, né, um jogo bem tenso que foi na Premier League, ele resolveu, fez um gol, baita jogo, mas tinha grandes momentos ali que ele conflitava com o Guardiola retirava ele do jogo, não o colocava em jogos grandes, por conta de declaração, por conta de postura dentro de campo, por conta de em algum momento tenso do jogo, ele quer dar um toque de letra, ele quer fazer algo a mais para impressionar. Tudo bem, o estilo dele. Acho que as pessoas devem permanecer com seus estilos, com a sua personalidade, mas tem que entender onde você está, o momento que você está construindo na sua carreira, e que eu acho que faltou cabeça ali pro Cherki, porque assim, bola, todo mundo sabe que ele tem, é um grande jogador, tem uma habilidade diferenciada, só que faltou cabeça. Na primeira Copa do Mundo dele, no momento de assumir uma responsabilidade, entrar com talvez menos soberba, né? Ficou muito estranho assim a postura dele no geral. Mas muitas coisas não me estranhavam, não eram novidades para quem acompanha o Manchester City de Guardiola. Em várias declarações, entrevistas do Guardiola já citava isso dessa postura do Cherki. Bom, e para a gente também não alongar demais aqui o papo, todo mundo sabe o que aconteceu na Copa do Mundo. Vamos falar da trajetória das finalistas, né? As duas seleções finalistas dessa Copa do Mundo. Começando pela Argentina. A gente vai falar bem, o Lucas vai falar bastante sobre isso. Assim, teve uma sequência bem tranquila até a semifinal. Sejamos sinceros. Mas a seleção da Argentina mostrou-se muito diferente, assim. Eu esperava uma superioridade absurda em todos os jogos, coisa que não teve, né? A Argentina teve que mostrar, teve que jogar com o coração em inúmeros jogos aí, né? Principalmente com o Cabo Verde, estreante na Copa do Mundo, e contra o Egito, que também estreante numa fase mata-mata de Copa do Mundo. Então, assim, de fato, a Argentina teve um caminho fácil, entre aspas, né? Por conta das seleções serem, na minha opinião, fracas, mas o jogo em si não foi tão simples assim, né, Lucas? Exatamente. A impressão que fica é que se a Argentina não tivesse dado a sorte de não ter tido Portugal, de não ter tido a Colômbia, até o Brasil na semifinal, talvez o resultado fosse diferente. Porque realmente a Argentina poderia ter feito ali um 16 avos contra o Uruguai. Pô, o Uruguai é uma seleção fraca hoje em dia, é verdade, mas é um clássico. E o Uruguai impõe dificuldade quando não é na bola, é na porrada. Então, é uma seleção chata de enfrentar. Poderia ter pego Portugal nas quartas.
Então, o caminho da Argentina foi muito mais fácil do que poderia ser. E mesmo assim, a Argentina sofreu. Contra Cabo Verde, mereceu ser eliminada. Na minha opinião, mereceu ser eliminada. Faz o primeiro gol numa bela jogada do Licha Martinez com o Messi, um lançamento fenomenal do Lisandro e um gol muito bonito do Messi, mas depois disso, até o próprio Messi falou, né, que esperava que depois do 1-0 o jogo ia se destravar, mas não aconteceu. A Argentina não conseguiu nem ter a bola, em alguns momentos foi dominada por Cabo Verde, tomou um empate 2 vezes e só foi fazer o terceiro gol depois de um escanteio que o Messi cobra para a cabeçada do Romero, que ia para fora se não batesse na mão do jogador de Cabo Verde. Contra o Egito foi pior ainda. A Argentina foi amassada pelo Egito, poderia ter tomado 3-0. É verdade que se aquele gol não é anulado, dificilmente o Egito ia continuar atacando, mas o Egito fez 3 gols na Argentina. E foi tão falada da raça, foi tão falado da raça da Argentina, do brio, de não desistir nunca, mas contra o Egito a Argentina desistiu. A Argentina tinha jogado a toalha. Quem tirou a Argentina da lama foi o Messi, que tinha perdido um pênalti, aliás. Dos 2 pênaltis que ele bateu, ele perdeu os 2. E só lembrando que o Egito é uma seleção fraquíssima. Fraquíssima. É uma fraquíssima. seleção assim, é uma seleção, cara, horrível, horrorosa. Tem Mohamed Salah, que também já não joga mais o que já jogou na vida também, sabe? Cara, inexplicável a Argentina ter sofrido contra essa equipe. Exatamente. O Egito chegou a fazer 3 gols na Argentina, né? Então, assim, se não fosse o Messi encontrando passe pro Romero, se não fosse o Messi fazendo o gol do 2-2, a Argentina não teria se classificado. E a Argentina faz o terceiro gol num gol de contra-ataque. Por algum motivo, e é coisa de seleção pequena em Copa do Mundo, né? O Egito estava todo no ataque, depois de tomar um 2-2, a Argentina atacou quase que num 3-3 no finalzinho da partida, virou o jogo. Contra a Suíça, deu sorte do Embolou fazer aquela loucura, um desconhecimento total da regra, né? Aquilo ali foi um absurdo sem tamanho, cara. Surreal. O cara... Ó, eu arrisco a dizer que com certeza a Suíça viraria aquele jogo se tivesse continuado como estava. A Argentina estava nas cordas, cara, estava morta. E o Embolou, que era o cara que estava puxando contra-ataque com velocidade, talvez o melhor jogador ali do ataque da Suíça, o cara simulou uma falta no canto do campo, velho. Tipo assim, coisa de nem na várzea acontece isso, cara. O cara numa Copa do Mundo contra a atual campeã, melhor momento da sua seleção, ele pôs tudo a perder, jogou tudo no lixo. Se fosse ainda dentro da área, o cara tava tentando simular um pênalti. Se bem que tem VAR, né? Então, assim, por que você acha que você vai conseguir um pênalti assim? Mas agora, no meio de campo, é brincadeira. E é aquilo, né? Ainda fica aquele gosto pior para a Suíça, porque o árbitro demorou um tempão para dar amarelo para a Argentina. Justo quando ele dá um amarelo, é um amarelo que não era para ser marcado, abre possibilidade para o VAR revisar e cai na regra daquele erro de identificação, né? Erro de identidade, e o Embolo acaba sendo expulso. Mas, como você falou, a Argentina ali parecia que ia tomar a virada a qualquer momento, porque não estava jogando nada. Antes de sofrer o gol, já não estava jogando nada. Toma um empate, quase toma a virada, o Embolo é expulso e a Argentina passa a controlar o jogo. O jogo ainda vai para a prorrogação. A Argentina não conseguiu nem ganhar no tempo normal. E contra a Inglaterra foi um jogo atípico mesmo. Foi, curiosamente, o melhor jogo da Argentina, mas por quê? Porque a Inglaterra, depois de fazer o gol, se recusou a jogar futebol. E aí, meu amigo, você coloca a bunda na defesa e deixa a bola para o Messi fazer o que ele quer, alguma hora ele vai encontrar 2 passes e a Argentina teve a sorte de ter um Messi e a sorte do Pickford também daquela entregada no primeiro gol, que para mim foi falha. Mas realmente, foi uma Argentina que não mereceu sequer passar de Cabo Verde. Muito menos do Egito, só passou da Suíça porque o Embolo entregou a paçoca e passou da Inglaterra porque a seleção se recusou a jogar bola, mas não mereceu chegar na final em nenhum momento. O Messi sim merecia chegar nessa final, fez uma Copa fenomenal. Eu jamais esperaria que o Messi fosse jogar o que ele jogou nessa Copa do Mundo. Achava que ele ia fazer uma Copa do Mundo se arrastando porque já está mais velho, etc. Me surpreendeu desde o começo na fase de grupos. Uma Copa do Mundo fenomenal, carregando essa seleção de ex-jogadores, que é a seleção argentina, que em muitos momentos nem a tal raça teve. Em muitos momentos foi carregada pelo Messi e chegou na final contra uma seleção que ia jogar bola de verdade. O resultado não poderia ter sido outro. Eu imaginei que o Messi seria aquele cara de segundo tempo, sabia? Aquele jogador
para os 15 minutos finais, meia hora final, tirar um coelho da cartola, porque gênio não desaprende. Mas, assim, realmente, ter um Messi os 90 minutos e prorrogação carregando a Argentina, eu acho que ninguém esperava. Ninguém esperava. E ninguém esperava, e acho que a própria Argentina pagou um pouco do preço na final, né? Porque o time chegou morto fisicamente, Sim. além da expulsão do Enzo, os 2 zagueiros se machucaram, que é um azar tremendo. Então, assim, tudo que tinha para dar errado para a Argentina deu, né? Jogador expulso, a zaga machucada, o Messi jogou mal. A Argentina gastou toda a sua cota nos jogos aí do mata-mata, né? Exatamente. E uma seleção, como o Lucas disse, de ex-jogadores, chega na final após todos esses percalços, prorrogações, verdadeiras batalhas, cara, que a Argentina protagonizou nessa Copa. Meu, só muita sorte de campeão mesmo faria essa seleção ser a vencedora. E assim, na final ainda ficou muito feio para a seleção argentina, porque eles chegaram lá, não jogaram bola, nos 90 minutos não chutaram. Não é que não chutou no gol, não chutou no canto nenhum. A Espanha fez o que quis com a Argentina. Mas a Espanha dominou o jogo completamente. Faltava sempre ali o último detalhe. Eu acredito que se a Espanha tivesse um centroavante de qualidade média para alta, esse gol teria saído muito mais rápido. E após sair o primeiro gol, aí acho que abriria a porteira e a Argentina não ia ter condição alguma de se reerguer e voltar para o jogo. Ainda mais com todo esse domínio espanhol, você via que o Messi estava sentindo muito, né? Os argentinos estavam perdendo a cabeça já para o lado ruim, para o lado da agressão, e quando acaba a partida é o que acontece. É o que acontece. O Leandro Paredes tinha que ter sido expulso. Ele toma o primeiro amarelo e ele faz uma falta na entrada da grande área que é para amarelo. E ele não toma amarelo. Porque a Argentina já tinha o Enzo fora. O juiz não teve culhão ali para expulsar o Paredes, mas ele mereceu. E no final do jogo, o Paredes vai lá e protagoniza uma cena patética, uma cena de, sabe, o UFC, pegou o Gavi lá pelo colarinho, jogou o cara no chão, uma coisa assim, horrorosa de quem não sabe perder. E o Paredes é um cara que ganhou a Copa já. Quando foi na vez dele, não rolou isso. Então a Argentina, além de tudo, não soube perder. Teve aquele momento do Messi com o Cucurella, que o Messi fazer aquilo, eu sei, imagino o desespero do cara de caramba, perdi aqui um meio-campo do meu time, final da Copa do Mundo, vou tentar tirar um deles também. Mas desse jeito. Não jogou bola em minuto nenhum do jogo e quer resolver, sabe, de outras maneiras, tentando coagir ali a arbitragem. E a Espanha também muito omissa em alguns momentos com a arbitragem, faltou reclamação, cara, faltou ir pra Muito passiva, né? Acho assim, se você tem que ir pelo termômetro do jogo. O adversário, toda a bola tá em cima do cara, vai em cima do cara também, meu. Numa dessas você perde o jogo, numa dessas a Argentina engole o árbitro, e aí começa aquelas escolhas duvidosas que os árbitros vêm tendo em favor da Argentina, mas também porque a seleção adversária fica só olhando. O cara vai, dá uma cotovelada, eu não me lembro agora quem foi, mas deu uma cotovelada de costas do jogador, ninguém reclamou, ninguém foi para cima do árbitro, ninguém cobrou ninguém foi com energia para cima do cara. Cadenciaram o jogo muito bem, dominaram, aquele jogo de sempre da Espanha, o tic-tac eterno, tocando bola até cansar, mas na hora de também fazer esse jogo psicológico, mental com a Argentina, a Espanha meio que cagou. Não vou fazer não. Não vou pressionar o árbitro, vou deixar os argentinos fazer o que quiser. E o árbitro que também perdeu a mão em vários momentos, né, da partida. Não, eu acho que esse é um bom resumo, né? A Argentina perdeu dentro de campo, foi humilhada dentro de campo e ainda fez papelão fora de campo. Assim, o que o Paredes faz, mano, ele agrediu o Gavi sem
um negócio tão fora do tom, até pro Paredes, que já é um cara que gosta de aparecer nesse sentido. Ele, no lance que ele toma o primeiro amarelo, ele já flerta com uma expulsão ali, que ele fala poucas e boas na cara do árbitro, fala de maneira bem assintosa. Não seria nenhuma loucura se o árbitro desse o segundo. É que ia ficar muito, talvez um pouco exagerado, assim, expulsar logo de cara, mas se ele desse já um segundo amarelo pela gritaria do Paredes, não seria nenhum absurdo, não. Então, assim, entrou totalmente fora do tom. Aí depois o Molina, depois que o jogo acaba, parece que dá um soco no Rodri, eu acho. É assim, ainda tem a questão do Messi, tudo muito feio da Argentina nessa reta final. Parece que eles sabiam que não iam ganhar na bola, porque não ganharam na bola em nenhum jogo, tirando contra a Inglaterra, que se escondeu do futebol. Ganharam por conta de um gênio que eles têm a sorte de ter. Não ganharam na bola em nenhum momento. Na final, eles acharam que ia funcionar essa catimba tosca. Porém, a Espanha, acho que até por isso não pressionava tanto a arbitragem, sabia que na bola ia ganhar com facilidade. Eu acho que apesar da Argentina eles saberem que a Espanha era superior, eu acho que eles entraram muito com a sensação de tipo assim, somos os campeões, vencemos a última Copa e agora que chegamos na final, tem o seu peso também. Entendeu? De ser o campeão, de chegar na final e tal. E a Espanha talvez sentir isso ou se apequenar perante a atual campeã do mundo e tal. Tanto que, quando eles reparam que não vai ter jeito, aí começa um monte de agressão, um monte de atitudes ali baixas dos jogadores da Argentina, que não precisavam disso. Como eu falei, a maioria deles ali já são campeões do mundo. Já sabem o que é uma medalha de ouro da Copa do Mundo, sabe? E aí os caras vão para mais uma final, sabe Deus como, sabe? Eles na final da Copa do Mundo tá que nem a vaca em cima do poste, pô. Um negócio absurdo, ninguém sabe como eles chegaram lá. Mas chegaram. O importante é que chegaram. E aí quando viu que não ia dar certo, quando viu que o árbitro... Eu achei o árbitro ruim no jogo, mas ele não caiu na da Argentina tanto. Ele não se entregou, vamos dizer assim, aos caprichos ali da seleção argentina. Tanto que chega no momento ali crucial da partida, ainda 0-0, e o Messi tenta ali coagir o árbitro a dar um vermelho pro Cucurella. Eu acho que ficou muito feio isso pro Messi, porque a despedida dele de Copa, perder, tudo bem. Ou você ganha, você perde, faz parte do jogo. Mas desse jeito foi muito ruim, porque até ele entrou nessa. Até ele entrou, esse espírito argentino, né? O pessoal brinca, o Messi descobriu que é argentino de 2021 para cá. Só que usar isso de uma maneira tão feia, tão negativa, eu acho que ele não precisava disso. Ele, principalmente, o Messi. Porque ele poderia ter ido pro céu. Melhor jogador, melhor campeão do mundo e tal, e foi totalmente o inverso. E a Argentina já tinha feito isso contra a Inglaterra, né? Só que e foi no começo do jogo, o Paredes fez muito isso, o Enzo, etc. Só que a Inglaterra caiu na catimba da Argentina, né? O Bellingham sai do jogo completamente, cai no jogo emocional da Argentina. A Espanha não caiu. E eu acho que é um ponto positivo da Espanha. A confiança que eles têm, cara, é surreal. O De La Fuente, toda entrevista, ele fala que o time dele é o melhor. O Yamal, em toda entrevista, fala que que o ataque da Espanha é o melhor, que eles já ganharam da França, vão ganhar de novo. E a confiança que eles têm no próprio jogo e no próprio grupo é uma coisa impressionante. E na final foi a mesma coisa. Eu imaginava que a Espanha poderia sentir a pressão. Pô, tem Yamal, Cubarsí, jogadores que são pouco experientes, Nico Williams, Baena, porém foi o contrário, cara. A Espanha em nenhum momento caiu na catimba da Argentina, em nenhum momento deixou de fazer o seu jogo, e como você falou, eu concordo, a arbitragem, acho que o juiz foi correto em alguns momentos deixou o jogo parado demais, mas também com a Argentina fazendo tanta catimba, tanta porrada, é difícil o árbitro não parar muito o jogo. Então acho que o árbitro fez uma boa partida, o VAR acertou em não intervir no lance do Cucurella, o juiz expulsou corretamente o Enzo, então acho que foi uma boa arbitragem. E é isso, pro Messi terminou de um jeito que não precisava, né? Não precisava fazer algo tão feio assim. Por sorte, o VAR foi correto. Porque se a Argentina ganha ou se a Argentina empata com o Cucurella sendo expulso, ia ficar ainda mais, ia ficar algo manchado, ia ficar algo feio. Escandaloso. Talvez tenha sido até... Escandaloso.
escandaloso. E talvez tenha sido até melhor pro Messi perder desse jeito do que ganhar trapaceando, né? Exatamente. E só falar rapidinho sobre, e o Matheus vai poder falar melhor, sobre esse sangue frio da Espanha, tem um rosto, e é o rosto do Rodri. O capitão é o cara que rege ali o meio-campo da Espanha, tá em todos os cantos do campo, e ele passa essa sensação, a mesma sensação que o De La Fuente passa nas entrevistas e tal, que com ele ali o time dele não perde. O Rodri é o cara, sei lá, é o cara talvez mais seguro do futebol mundial hoje em dia. Bom, acho que isso ultrapassa ali não só a seleção, né? O Guardiola sempre falou isso. Na verdade, com uma sequência histórica, o Manchester City chegou de invencibilidade com o Rodri em campo. O Rodri fora, o City perdia ou empatava, mas jogando com o Rodri sempre foi diferente. E a temporada onde o City não ganhou nada, coincidentemente, é uma temporada onde que o Guardiola perdeu o Rodri, né, em campo, que foi com a lesão dele, e o City não ganhou absolutamente nada. E na volta do Rodri, ainda com menos frequência nos jogos do que esperava-se, mas ainda assim ganhou 2 Copas e muito ainda pela maestria do Rodri. Campeão da Euro, eleito o melhor jogador na competição foi ele, e na Copa do Mundo não poderia ser diferente. É um baita jogador, ele conduz de fato esse elenco, traz uma experiência gigantesca, né? Essa frieza, esse conhecimento técnico ali, muito, acho que ele extraiu muito do Guardiola, né? Ele foi criado no Manchester City do Guardiola, um jogo totalmente para ele que conduz ali, o jogo ele que dita o ritmo do jogo, dos jogos, então não esperava menos dele, e de fato eleito o melhor jogador com muito mérito, né? Capitão e eleito o melhor jogador da Copa do Mundo 2026. O Rodri é o Guardiola que deu certo? Eu acho que poderia ser, né? É incrível Na isso, prática, né? É incrível. Eu acho que ele conseguiu descrever com as pernas o que estava na mente do Guardiola, né? Guardiola Exatamente. não conseguiu transferir toda a sua genialidade para os pés, né? Teve que transferir isso tudo na parte técnica. E o Rodri, de fato, é gigantesco. E eu acho que ele consegue, após essa final, esses títulos, estar na mesma prateleira de Busquets, de outros campeões espanhóis aí, que também Sem dúvida. são gigantescos, né? Não, e eu acho que já cabe uma ótima comparação com o Busquets. Para mim, o Busquets foi um volante fenomenal, o melhor que eu vi, mas eu já tenho muita dúvida se o Rodri já não superou o camisa 5 do Barcelona. Eu acho que não é nem por superar, mas assim, E senta ambos na mesma com mesa. Guardiola, né? O Rodri não deve mesa. nada ao Busquets, né? Então, Exatamente. E talvez o Rodri faça até mais coisas que o Busquets, porque assim, o tanto que o Rodri se impõe fisicamente no jogo, ganha duelo e corre o campo inteiro, é impressionante. Além de ser um grande artilheiro, assim, né? O City, campeão da Champions League, quem fez o gol? Rodri. Num time onde tinha Haaland, onde tinha Mahrez, o Rodri fez o gol. Já tem uma personalidade gigantesca. Então, ele tem Ainda tem diferencial. aquele gol marcante contra o Aston Villa, né? Acho que o gol do 2-2 é dele na Premier League. Uma tacada de sinuca, né? Exatamente. O 2-2 O é Rodri, dele. Então, o assim, Rodri, ele sai... eu acho que o Busquets tem um papel importantíssimo na história do Barcelona, mas ainda jogou, na minha opinião, uma competição inferior à Premier League, e provar essa qualidade jogando a Premier League, jogando um campeonato onde tinha um time do Klopp também muito bom, muito competente, provar a cada jogo, a cada rodada, é absurdo assim a grandeza do Rodri. Então, assim, eu coloco ele na mesma prateleira desses aí. E tem um diferencial que já foi eleito o melhor do mundo. Isso diz muito mais sobre a geração, né? A geração Busquets tinha um Messi e Cristiano Ronaldo no seu auge. É até injusto compará-lo nessa situação. Mas numa geração onde temos Mbappé, onde temos Haaland, onde temos outros craques,
Rodri conseguiu já esse feito gigantesco para sua carreira. E tanto no City quanto na Espanha, a dominância passa por ele. E quando acaba a Copa, né, você pega assim a imagem, acho muito marcante a imagem dele descendo do avião e tal, o Rodri com a taça da Copa. Ele trouxe um gosto ali para quem viu, para quem acompanha futebol, o gosto, acho que das pessoas que viram um Zidane. Você olha na cara do cara ali, ele tá jogando, você vê na cara dele que tudo vai dar certo. Que pelo menos pela parte dele, tudo vai dar certo. Tudo vai encaminhar perfeitamente do jeito que ele quiser. Porque o cara tá num nível, cara, de confiança, exalando ali, sabe, testosterona, é um negócio absurdo, cara. O Rodri, acho que Você assiste o jogo e você fala assim, ele não vai errar esse toque de bola, esse não domínio, vai, esse não vai. lançamento. Exatamente. E aí eu volto no tempo, tento voltar e pensar em grandes nomes da Copa e que marcaram e tal. E veio o Zidane, assim, na cabeça, né? Fez 2006, foi coisa de louco. E aí, não foi campeão, tudo bem. Mas ele fez uma campanha de campeão. Ele fez uma campanha de campeão. E você via na cara dele o semblante. Vai pegar Brasil do quadrado mágico, Ronaldo, Kaká. Não importa, é chapéu no Ronaldo. Vou jogar muito. Decidiu diversos mata-matas essa Copa. Afinal, o gol é dele também. E a serenidade no olhar do cara de quem tinha essa confiança de que tudo ia dar certo. É muito Talvez, louco. talvez só tenha faltado a frieza do Rodri, né? Exatamente. O Rodri ainda ganhou nisso. Ainda teve essa frieza de conduzir o jogo, não cair na catimba, não Não perder a caía. e no final foi coroado. E agora essa conversa da bola de ouro, do Rodri ter sido o pior bola de ouro da história, já não é mais bem assim, né? O Rodri mostrou seu valor aí perante ao mundo na maior competição, no maior palco que tem. Então, Eu acho que esse discurso é porque era muito era muito do brasileiro, cara, porque era o Vinícius Júnior, fez uma temporada também magnífica ali, mas a diferença, na minha opinião, é que, e isso provou-se, né, com o tempo, que aquela foi uma temporada típica do Vinícius Júnior. Foi atípica, totalmente atípica. Campeão, jogou muito bem e tal, mas você poderia analisar o Rodri que vinha numa constância absurda. Campeão da Euro, campeão da Premier League em algumas temporadas. Então, assim, é um trabalho silencioso, de fato, porque ele não é o artilheiro. Se eu não me engano, acho que ele não fez nenhum gol na Copa do Mundo. Mas é o cara que muda o jogo e não precisou fazer sequer um gol. Então, assim, é totalmente diferente para quem analisa o futebol. De fato, o artilheiro sempre tem o destaque, tem o prestígio ali do gol e nas estatísticas e tudo mais, mas eu acho que esse prêmio de ele ter sido eleito o melhor jogador mostrou uma diferença na análise, tanto de quem assiste o jogo, de quem não assiste o jogo, e fala assim, não, o Rodri realmente mudou essa partida. Tudo bem que quem fez o gol foi o Ferran, tá marcado na história, mas a condução, o ritmo, a dominância assim passa por um jogador e de muitas vezes era visto como silencioso por jogar uma competição que as pessoas talvez não acompanham tanto ou porque não assistiu o futebol dessa forma, esperava somente o gol. e também para mim tem mais um plus sobre o Rodri, que é a volta por cima dele, né? O cara sofreu um LCA, quando ele ganha a bola de ouro, ele vai receber de muleta. E aí ele não volta no mesmo nível, obviamente, é uma lesão duríssima, e ele já não é um jogador tão jovem assim, e ele consegue na Copa reencontrar a sua melhor forma e mostrar aí a sua melhor versão. Essa versão dominante, e cara, campeão do mundo, não tem um A para falar do cara, para falar que putz, mereceu ser campeão do mundo, mereceu a bola de ouro da Copa, e quem sabe aí não vá para uma bola de ouro da France Football, hein? Não duvido nada. Não duvido nada. A Copa do Mundo tem um peso enorme. E se foi com esse critério para o Messi, né, na última Copa do Mundo, não seria nada injusto, nada diferente se o Rodri conseguisse ganhar, levar essa bola. Até pelos seus concorrentes, né? Se a gente pegar esses concorrentes.
Mbappé, artilheiro de tudo, mas não levantou um título sequer. E num momento onde mais precisou, ele não conseguiu apresentar um ótimo futebol contra a Espanha na semifinal. Dembélé, campeão. Eu acho que o Dembélé nem foi tão protagonista quanto no primeiro título da Champions League, e quando também precisou dele, caiu no mesmo cenário do Mbappé, não conseguiu apresentar. Kane, a mesma coisa, fez uma temporada magnífica na Alemanha, mas quando precisou na Champions e quando precisou na semifinal, sumiu. Então, assim, de fato o Yamal, o pessoal levantando muito o Yamal, bola de ouro, eu acho que ele ainda não está preparado para isso. Eu acho que ele tem um peso enorme no Barcelona, e na Espanha ele foi um mero coadjuvante nessa Copa do Mundo. Tem o seu papel relevante ali para abrir a zaga, a individualidade, tudo, mas esperava-se mais dele, e o Rodri foi consistente do início ao fim, e ganhar uma segunda bola de ouro aí não seria nada injusto, na minha opinião. Eu acho que para a bola de ouro, o problema do Rodri é que ele ficou machucado muito tempo, né? Jogou em um nível mais abaixo por muito tempo. Não acho que seria um absurdo, mas na minha opinião tem gente merecendo mais. O nome ideal para mim seria o Harry Kane, porque na minha opinião em bola jogada ele foi o melhor, mas é aquilo. Agora que não tem mais Messi e Cristiano Ronaldo, cara, não tem mais absurdos. Os jogadores ali estão tudo na mesma prateleira. Pode falar do Vini, não nessa temporada, né? Mas o Vini, o Haaland, o Mbappé, o Yamal, o Rodri, não sei quem, tá todo mundo na mesma prateleira. Quem ganhar não é absurdo. Bom, e só pra gente finalizar também aqui, se estendeu demais esse papo, mas também é um mês de competição que a gente ficou guardado aqui, né, para comentar disso, e obviamente ainda faltaram coisas para serem ditas que a gente pode comentar ao longo do tempo. Queria ouvir de vocês, começando pelo André, qual foi a seleção decepção para você e a seleção que te surpreendeu assim nessa Copa do Mundo? Para mim, a seleção decepção foi a brasileira. Pior campanha desde 1990. Não fez nada do que poderia com os seus jogadores, com a sua tradição, porque achar que o Brasil, com as suas 5 estrelas, tem muita tradição, tá caindo no limbo, no esquecimento total, entrando no seu maior jejum desde que ganhou a primeira Copa do Mundo, e assim, na próxima Copa, se não ganhar, vai ser o maior jejum da história da seleção brasileira, porque a Copa começa isso mesmo. A Copa começa em 1930 e o Brasil demora 28 anos para ganhar um título. E é o tempo de espera que vai ter agora até 2030. Se perder a próxima Copa, já dá para dizer que o Brasil acabou. Então, acho que poderia ter feito muito mais, mas o Brasil perdeu aquela aura de campeão, aquele espírito de, pelo menos, de competir. E a seleção, qual é a outra pergunta, né? Surpresa. Cabo Verde, acho. Seleção surpresa, Cabo Verde fez uma ótima campanha, perdeu para vice-campeã de uma maneira que tudo poderia ter acontecido naquele jogo. Cabo Verde poderia ter vencido. Tem ali o seu goleiro que chocou o mundo, e também o cara mudou ali completamente a sua vida da água para o vinho. Então foi uma campanha muito interessante de Cabo Verde. Acho que a seleção que surpreendeu foram eles. Para mim, seleção decepção foi a Alemanha. Qualquer escolha entre Alemanha, Brasil e Portugal estaria justo, né? Porque a gente esperava muito dessas, mas nenhuma atendeu às expectativas. Porém, a Alemanha dessas 3 foi a única que caiu na primeira fase de mata-mata, né? E, na minha opinião, o Brasil ainda conseguiu fazer uma fase de grupos um pouquinho melhor que a da Alemanha. Talvez o grupo da Alemanha era mais difícil, mas a Alemanha, tirando a vitória contra a Curaçao, que, pelo amor de Deus, né? É Curaçao. A Alemanha não jogou bem em nenhum outro jogo, cara. Jogou pior que a Costa do Marfim, jogou pior que o Equador e jogou pior que o Paraguai e caiu nos pênaltis. Então, para mim, foi a seleção decepção, e concordo com o André. Seleção surpreendente é Cabo Verde, não só por ter passado da fase de grupos num grupo que tinha o Uruguai, que apesar de ser uma seleção fraca hoje em dia, é uma seleção campeã do mundo, bicampeã do mundo. E chegou contra a Argentina e competiu, levou o jogo para prorrogação, poderia ter vencido, na minha opinião, mereceu ter vencido, dentro da sua proposta, dentro do que poderia jogar. Acho que Cabo Verde jogou melhor que a Argentina só não caiu porque tinha o gênio Lionel Messi fazendo coisas de Messi, mas a campanha foi muito surpreendente, para mim foi a seleção surpresa da Copa.
Boa. Bom, e para mim, eu acho que decepção, assim, tudo bem que pode ser analisada de ter sido eliminada precocemente, mas para mim decepção foi a Inglaterra ter levado um futebol bom para para uma partida de uma decisão ali do treinador, da falta de experiência dos jogadores. Não sei o que aconteceu, mas para mim foi uma grande decepção. Eu esperava essa Inglaterra com essa geração numa final. Esperava uma final entre Espanha e Inglaterra. Para mim foi a grande decepção, assim, porque porque você chegar, nadar tanto, até chegar a uma semifinal, sai na frente, jogo na mão e você decide, o treinador, no caso, decide mudar tudo isso. Um outro lado que também, uma seleção cascuda com Lionel Messi em campo, foi uma grande decepção, na minha opinião. E surpresa, obviamente, muitas aí surpreenderam, mas eu coloco o Egito, cara. Eu coloco o Egito como uma grande surpresa, porque é aquilo, é um futebol tenebroso e conseguiu fazer três gols na Argentina. Tudo bem que um gol anulado num lance que, na minha opinião, assim, obviamente, se foi falta tem que ser anulado, mas não mudou o lance do jogo, né? Teve uma arrancada do jogador, dribla, faz um belo passe e o chute. Então, assim, eu coloco o Egito como uma das grandes surpresas, assim, em futebol apresentado ali, numa partida importante, né? Contra a Argentina, e sempre pela primeira vez numa fase de mata-mata. E aí entra outras seleções como Cabo Verde, a própria Suíça, eu acho que também fez uma temporada muito surpreendente, na minha opinião. E falando de melhor jogo, eu coloco aqui que foi Cabo Verde. Eu acho que, de fato, esse foi o jogo onde ninguém esperava nada ou esperava uma goleada da Argentina e encontrou um belíssimo jogo de altíssima qualidade, entrega até os últimos minutos. Grande jogo. Pra mim, o melhor jogo foi a Argentina e Inglaterra, cara. Contra Cabo Verde foi absurdo também. Contra o Egito também foi um jogo muito legal, mas contra a Inglaterra, toda a rivalidade, a briga antes do jogo entre as torcidas. E o jogo foi muito legal, né? O primeiro tempo ainda foi um pouco mais morno, mas um segundo com a pressão da Argentina, bola na trave, o Pickford fazendo milagre, o Messi jogando muito. Pra mim foi a melhor partida do Messi na Copa. Desempenho fenomenal, carregando a Argentina, assim como foi na Copa inteira. Pra mim foi o melhor jogo da Copa. Mas é isso. Copa do Mundo finalizada. A Espanha foi campeã com muito mérito. Ganhou quem apresentou um ótimo futebol e de fato foi desafiada em praticamente todas as fases da Copa do Mundo. Próxima Copa do Mundo não teremos grandes estrelas. Acredito que tenha sido a despedida de Lionel Messi, a despedida de Neymar, a despedida de Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne e Modric, inúmeros jogadores aí que vão fazer falta dentro de campo. Mas é isso. Agradeço muito vocês por terem nos ouvido até este momento. Deixe seu comentário, nos siga nas redes sociais, @viradadejogo_pdc, no Instagram e no TikTok. E é isso, pessoal. Um forte abraço. Voltaremos com as nossas programações com a temporada da Premier League, futebol europeu e também do futebol brasileiro, que volta agora após a Copa do Mundo. É isso, pessoal. Um forte abraço e até mais. Falou!